Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 103. Com a página Salmo 103. O convite que a gente colocou aqui, eu coloquei o Salmo 103, versículo 1. E aí hoje, a gente não sabia quem estaria aqui, quais seriam as pessoas que viriam, que muita gente está viajando, o pessoal que tem criança na escola, muitas só voltam na quinta-feira, então vamos tirar esse tempo de comunhão, de louvor, de adoração, vamos refletir sobre a palavra. Vamos orar, gente. Tanta. Você ainda estava falando. Não foi como a gente tem coisas para orar, né, gente? Justamente nesse período, que é um período de carnaval, um período de tantas coisas fora do padrão de Deus, fora da vontade de Deus, tanto engano, tantas coisas que levam as pessoas cada vez mais longe dos princípios de Deus e da palavra. Nós precisamos orar. Esse ano vai estar diferente, porque não tem muita propaganda, né? Propaganda na televisão, né? Praticamente não. Então, isso mudou um pouco, mas nós precisamos orar por mais. Não existe nenhum problema que as pessoas curtam um feriado, que passeiem, que tenham um passeio em família, mas essas festas normalmente é só bebedeira e prostituição, promiscuidade. Então, nós precisamos, como igreja mesmo, nos posicionar e orar, né? Não é uma questão religiosa, é uma questão de honra ao Senhor. Não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa ali do desfile da escola de samba no Rio de Janeiro, que a escola da Mangueira trouxe um samba enredo, fazendo um jogo de palavras, como se usando o nome Messias para atacar o nosso presidente, né? Mas usando Jesus, a figura de Jesus. Então o verso do samba enredo diz: eu sou da estação de Nazaré, rosto de índio, não, pele de índio, rosto negro, pele de índio, corpo de mulher. Assim, colocando, vamos dizer, o povo que é perseguido no Brasil, o que é discriminado no Brasil, mas misturando com a história de Jesus, como se Jesus está nessas pessoas, e de fato Jesus ama todos, né? Jesus morreu por todos, mas aí eles fazem um trocadilho. Olha, gente, aí desfilaram com crucificado, Jesus crucificado vestido de mulher, Jesus crucificado vestido de índio, Jesus crucificado vestido de uma figura negra. Então, foi assim uma afronta, né? Então, se você pega o samba enredo, eu até me dei o trabalho de pegar na internet uma análise da letra feita por uma professora de literatura. Então, se você olha dentro da interpretação que ela dá de texto, né, com uma professora de língua portuguesa, parece um poema de contestação ao que se está vivendo no Brasil, claro que do ponto de vista dos esquerdistas, né, que são contra o governo Bolsonaro, mas em si não teria o problema, entre aspas. Mas depois que você vê as imagens e tudo que acontece nesses carnavais, então é realmente uma afronta. Se perde o respeito, né? Totalmente. Porque teve até um carro alegórico que tinha o presidente com a faixa e a cara de um palhaço. Se perde totalmente o respeito por tudo, né? Por tudo, né? Então é assim, mais a gente
gente vê como este ano foram cortadas as verbas federais, né, para o carnaval. Então, existe sem dúvida uma revolta, porque, gente... Tem gente que gosta, né? E as pessoas, eu não digo aquele pessoal de morro que faz fantasia, que guarda o dinheiro o ano inteiro para pagar sua fantasia, esses trabalharam e guardaram e foram lá desfilar. Mas o restante que organiza é quem ganha, né? É que fica com o dinheiro das verbas e tudo mais, né? Para promover esse tipo de coisa. Mas, então nós precisamos orar para que isso vá se desmontando. Esse ano já foi menos, mas o próximo ano vai ser menos. E se nós nos posicionamos, né? Verdade. Não, de repente nós estamos levando as crianças também no baile de carnaval. Deus me E cultivando algumas coisas, algumas músicas diferentes da época que nós éramos jovens, que tínhamos. Era uma diversão mais sadia, vamos dizer, né? Bailes com luz acesa, coisas assim. Mas, de qualquer forma, a gente precisa orar. Isso é onde eu queria chegar, né? E orar e olhar para o Senhor, contemplar o nosso Deus, realmente ter tempo de contemplar o Senhor naquilo que Ele é, naquilo que Ele nos dá, naquilo que Ele já nos deu, e ser gratos. Porque nessas ocasiões, assim como foi com a época do final de ano, com o Natal, que a gente comentou, principalmente entre as mulheres, existe tanta agitação em função dos preparativos das festas, que as pessoas acabam esquecendo de quem o Senhor é, esquecendo de glorificar Deus, esquecendo de centralizar Jesus, né, na vida. E nesses feriados acaba acontecendo a mesma coisa. Então nós temos que nós, né, pararmos, isso é a responsabilidade de cada um no seu relacionamento com Deus. Então vamos aproveitar esse tempo que Deus está nos dando para nós nos reunirmos, né, para refletirmos nele, né? Eu preparei aqui então no Salmo 103 uma reflexão para nós aprendermos a olhar para o Senhor, a contemplar quem Ele é, a ser gratos a Ele, e a ter a palavra da verdade, a palavra escrita dentro do nosso coração, para que ela seja uma verdade nas nossas orações e nos nossos posicionamentos. Amém? Amém. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada um que se dispôs a estar aqui para te louvar, para te adorar, para te bendizer. Nós queremos sim, Senhor, assim como Davi escreveu no Salmo 103, ele deu uma ordem para a sua alma. Ele começa o Salmo dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. A palavra bendizer, no hebraico, ela significa dobrar os joelhos. Ela tem a ver com o movimento do camelo quando tem que se abaixar para que a carga seja retirada de cima dele. Então, quando Davi está dizendo, bendiga, ó minha alma, ao Senhor, ele está dizendo, minha alma, ajoelhe-se diante do Senhor para despejar todas as cargas e poder olhar para Ele em liberdade. Amém, gente? Então, é isso que nós queremos fazer hoje. Queremos olhar para o nosso Senhor com a liberdade que Ele nos dá. Temos liberdade de estar reunidos, de cultuar o Senhor, de louvar o Senhor. Não importa se temos um instrumento, se usamos um equipamento, isso não importa. O Senhor, Ele quer ouvir a voz, a nossa voz, a voz que expressa o que está no coração. Amém? Pai, te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos porque podemos aprender com Davi. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era perfeito, não porque ele não errava, ao contrário, cometeu erros gravíssimos, mas era um homem que amava o Senhor, se arrependia
dos seus maus comportamentos, pedia perdão, reverenciava a Deus e voltava-se para o Senhor dele. E assim como ele, nós queremos também, Senhor, nesse dia de hoje, nos dobrar diante de Ti. Queremos descarregar os nossos fardos, as nossas cargas, Senhor. Queremos colocar tudo isso aos Teus pés, para podermos Te adorar em espírito e verdade. Amém. Como, Senhor, Tu esperas de nós. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Recebe, Senhor, os nossos corações. Obrigada pelas crianças, obrigada pelos Amém. pais, obrigada por todos os que estão aqui, Amém. que estão se reunindo com essa liberdade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor.
Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Tu disseste, Senhor, na tua palavra, que quando tu estás na porta e bates, se nós ouvirmos essas batidas, Senhor, e abrirmos a porta da nossa casa, da nossa vida, do nosso coração por ti, tu entras e tu ceias conosco, Senhor. E nós ceiamos contigo. Existe uma troca. Então é isso que nós sabemos, Senhor, que tu queres aqui neste momento, para cada um que está com o coração aberto para te receber, dizendo: tu és bem-vindo, tu estás vindo para sentar à mesa e ministrar o teu pão para nós. Amém. Ao mesmo tempo que tu ouves aquilo que nós queremos te dizer, para tu nos orientar, para tu nos ensinar. Obrigada por isso, Senhor. É com esse coração, Senhor, com esse coração que nós queremos nos Senhor. Amém. Seja bem-vindo, Senhor. Amém. Senta-te entre nós, Senhor. Amém. Senta no nosso meio. Amém. Sabemos que Sim, quando Jesus. 2 ou 3 estão reunidos em teu nome, Sim, Jesus. tu te manifestas. Amém, Jesus. Obrigada por isso. Nós queremos a manifestação da tua presença. Amém. Recebe a nossa adoração. Concordamos, Seja Pai. entronizado no meio dos nossos Sim, ouvidos, Senhor. Jesus. Querido, amado do nosso coração. Quão
Jesus entrou em Jerusalém montado no burrico. As pessoas jogavam as folhas de palmeira nas ruas, as pessoas jogavam suas vestes para fazer um tapete na rua para Jesus passar, e elas declaravam: Hosana ao filho de Davi. Naquele momento, essa palavra Hosana, ela tinha um primeiro significado, que era: tenha piedade de nós, Oh, Jesus. tenha misericórdia de nós, Sim, Senhor. livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Oh, Jesus. Esse era o primeiro significado de Hosana. Santo. Hosana, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Olha para as nossas fraquezas, olha para as nossas limitações. Depois, essa palavra passou a ser usada como uma proclamação a Jesus. Mas a origem da palavra é um pedido de socorro do povo para o Messias que estava vindo. Que também nós, quando cantarmos mais uma vez numa outra ocasião este louvor e dissermos Hosana, Hosana nas maiores alturas, é que venha dos céus esta misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, sobre as nossas famílias. Que a misericórdia do Senhor se revele para aqueles que ainda não conhecem, para que entendam que a maior alegria é ter um Salvador, é ter o conhecimento de que Jesus pagou o preço do nosso pecado e hoje não somos mais escravos do pecado. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dizer Hosana nas maiores alturas, Hosana, filho de Davi, que já veio e que está para voltar. Nós clamamos, Jesus, para que dia após dia nós possamos nos dobrar diante de Ti, dizendo: Senhor, perdão porque pequei novamente, perdão porque pequei contra Ti, me distraindo e esquecendo de Ti no meu dia a dia. Perdão, Senhor, porque diante de tantas tarefas, de tantas distrações, eu deixo a Tua palavra de lado, eu deixo a Ti de lado, eu deixo o Teu pão que Tu me dás graciosamente de lado. Perdão, Senhor, perdão, Hosana, misericórdia de nós, e ajuda-nos a nos limparmos a cada dia de acordo com o sacrifício que Tu já fizeste, Jesus. Tu já pagaste o preço do nosso pecado, por isso podemos confessar e ter a certeza do perdão e da purificação. Amém. Obrigada por isso, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pelas Tuas palavras. Elas são Espírito e são vida. Amém. E são elas que nos fortalecem. Amém. Obrigada por isso, Jesus. Obrigada porque Tu és o Deus que sabe, que Amém. restaura. Obrigada porque Tu és um Deus de vida e não de morte. Obrigada porque Tu és um Deus de cura e não de enfermidade. Amém. Obrigada porque Tu és um Deus de provisão e não de escassez. Amém. Obrigada, Aleluia. Senhor. Obrigada porque Tu és o cabeça de um corpo. Estamos reunidos aqui como Teu corpo, Senhor, e queremos desfrutar da bênção de termos, de sermos irmãos, nessa diversidade aqui de pessoas, de vidas, de tipo de vida, de corações, de sentimentos, de pensamentos, de força, dessa diversidade que nós somos fortes. Obrigada por isso, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nome que traz cura.
palavra de oração nesse momento. Levante a sua voz. O Senhor anseia por ouvir a nossa voz. Amém. Ele anseia por ouvir o coração de cada um, Amém. o pedido de cada um, a gratidão de cada um. Amém. Ele está ali como um pai amoroso que fica à espera daquela palavra que o filho diz. Diga obrigado, Jesus. de estou aqui, de conte comigo, de pedido de um conselho, de uma orientação. Sim, o Senhor Senhor. está ali com o ouvido atento. Ele está aqui no nosso meio, acabamos de falar. Amém. Isso. Aleluia. Então vamos levantar as nossas vozes. Oh, Jesus. Vamos orar. Mantenha-se de olhos fechados. Não pense quem está da esquerda, na direita. Não é isso que importa. O que importa é que o Senhor está e os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Vamos interceder pelaquilo que Deus está colocando, que está lembrando neste momento, se é uma pessoa, se é uma vida, se é uma situação, seja o que for. Vamos orar. Senhor. Enquanto um ora, os outros Sim, ouvem e Senhor. concordam que na concordância da nossa oração Sim, o Senhor. inferno treme e cai. Em Sim, nome Senhor. de Jesus. Concordamos. Amém, Senhor, no poder que há no Teu nome. Sim. Que os jovens casais, Senhor, que estão em nosso meio, possam ser envolvidos por esse poder que há no Teu nome. Amém, Jesus. Eu peço em especial, Senhor, pela Graça e o Luiz Felipe, Sim. pelo Kiko e a Bruna, que Amém, já Senhor. estiveram aqui, Senhor, Sim, Senhor. e anseiam estar novamente. Amém, Senhor Jesus. Aviva sede e fome, Senhor, nos corações desses jovens casais, Senhor. Sim, Senhor. Igualmente a Manuela e o Júnior, Senhor. Sim, Senhor. Felipe e a Vanessa, Senhor. Sim, Senhor. Já tiveram experiências contigo, de andar Aleluia, contigo, Jesus. Senhor. O Júnior que tanto te buscava, Senhor, hoje está tão afastado. Oh, Jesus. Tenha Tão só na misericórdia. carne, Senhor. Sim, Senhor. O Kiko e a Bruna que não encontram um espaço em suas agendas para estar aqui apresentando a filha. Querem tanto, Senhor. O que os impede, Senhor? Se tudo, Senhor, é derrotado com o poder do Teu nome, Senhor. Se o inferno Sim, não Senhor. prevalece, se as Amém. cadeias são abertas, se as algemas são abertas, Senhor, abre as algemas, Senhor, desses que estão presos no seu eu, no seu comodismo, Senhor. Sim, Senhor. E que eles possam ter sede e fome de Ti. Amém. É a nova geração, Senhor. Uma nova geração que já tem filhos, Senhor. Oh, Jesus. 3 casais desses já têm filhos. Sim, E Senhor. como eles vão ensinar, Senhor, se eles não estão recebendo? Sim, Senhor. Como é que Verdade. vão falar para as crianças o caminho que devem andar se eles não estão no Sim, caminho? Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Sim, Que Jesus. nós possamos, Senhor, pedir perdão Sim, realmente Senhor. por essa juventude, Senhor, Sim, que anda Senhor. segundo os seus próprios conselhos, Sim, suas próprias Senhor. vontades. Amém. Verdade. Nesses tempos, Senhor, que é tudo tão fácil, Senhor. Oh, Jesus. É um apertar de botão, Senhor, que tudo se resume ali. Sim, Senhor. Mas o conselho do mais velho, o conselho de quem Sim, já tem Senhor. experiência de nada vale. E aí nos aquietamos, Senhor. Vamos ficando pequenos do lado deles, porque tudo é tão fácil para eles, eles têm todas as respostas. Mas o viver, Senhor, o viver contigo, o viver na tua dependência, Senhor, o ser uma só carne verdadeiramente, Senhor, está se perdendo, Senhor. Misericórdia. Misericórdia desses jovens Sim, Senhor. que não estão te chamando pelo nome, Senhor. Sim, Senhor. Mas nós, como a igreja que se Sim, reúne, Senhor. está aqui intercedendo por esses jovens. Sim, Senhor. Clamamos por cada um. Senhor. Clamamos por cada jovem de cada família Amém. que ainda não te conhece, que Amém. estão afastados de ti, Senhor. Que vejam a verdadeira luz que és tu, Jesus. Sim, Que queiram andar nesse estreito caminho. Que Sim. leva, que nos conduz ao Pai. Amém. Só existe esse caminho. Amém. Clamamos
Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Pai, aproveitando a oração da Tânia, Jesus, eu quero colocar na vida do Rafael e da Saskia. Aleluia. Ela esteve lá em casa de manhã, Jesus, e ela disse que ela vai pagar o preço e esperar pelo marido voltar para casa. Amém. Senhor, ela disse, amanhã ele vai na casa dela pegar o resto da roupa, amanhã de manhã, Senhor. E junto com a igreja agora, eu disse para ela, fica tranquila, o Espírito Santo vai estar contigo, não fala nada. E ela disse que ela não vai tirar uma peça do armário, porque quem está indo embora é ele. Mas ela disse que ele vai voltar. Então, junto com a igreja aqui agora, Senhor. Ela é tão jovem, Senhor. E ela talvez não entende muita coisa de Ti, Senhor. Mas ela disse que ela clama e ela quer Ele de volta. Ela reconheceu todos os seus erros, Pai. Todas as vezes que ela, de repente, colocou o pai no lugar do marido. Deixou ele de lado para resolver os seus problemas, ela clamava pelo pai. Um dia eu ouvi ela dizer, bateu com o carro, em vez de ela chamar o marido, ela chamou o pai. E aquilo me incomodou, Senhor, eu não falei nada para ela. Quero te pedir perdão, Senhor. Te pedir perdão porque eu devia ter repreendido naquele momento. E ela orou comigo entregando sua vida, Pai. Eu quero te pedir perdão por não ter acompanhado ela, por não estar dela todos os dias na minha oração. Mas Tu és um Deus de misericórdia. Visita ela agora, visita o Rafael, onde ele estiver. O que ele está vivendo agora é um encantamento, é uma mentira, é um engano, Senhor. Porque não adianta trocar de uma esposa. O problema vai com ele, Senhor. Se ele não soube enfrentar as dificuldades, e ela disse que vai dizer para ele amanhã. Nós dizemos um sim no altar. Nós dizemos que nós nunca íamos nos separar. E ele está quebrando esse elo. Mas ela disse que ela não vai quebrar. Ela vai esperar ele de volta. E eu creio, Pai, que vai acontecer um milagre na família dela, na família dele. Senhor, eu creio que vai ser um milagre nessas famílias. Que mostrar nesse mundo jovem que vale a pena lutar pelo casamento. Ela não conhecia outro homem, esse foi o primeiro homem da vida dele e ele foi ela a primeira mulher da vida dele. E o inimigo quer quebrar tudo isso, mas nós levantamos como igreja agora, cobre eles com o sangue de Jesus. Senhor, em nome, cobre o corpo dele, Senhor, e dela, Senhor. Eu creio no milagre, ela vai estar aqui para testemunhar. Ela vai estar aqui, Senhor, porque ela disse que o dia que ele voltar para casa, ela vai preparar um jantar. Eu vou convidar a Heloísa e o Walter para estar lá, orando, clamando e agradecendo pelo milagre. Eu vou convidar a minha pastora e o esposo para orar e agradecer pelo milagre. E nós, como igreja, queremos concordar isso agora. Pai, em nome de Jesus, ela reconheceu, ela confessou todos os seus pecados comigo. E ela quer estar toda semana comigo, nós vamos estar orando, intercedendo, clamando. E ela tem um semblante alegre. Ela diz que ela fica feliz quando nós estamos juntos, quando nós estamos orando, porque ali está a luz de Jesus. Pai, continua sustentando ela nesse momento. Até eu li com ela Eclesiastes 3, que há tempo de chorar e tempo de estar afastado. De repente é tempo dela chorar, que ela chorou muito, e tempo de estar afastado do seu marido. Mas de ti ela não vai estar afastada. Ela vai estar próxima, suprindo essa necessidade, suprindo a carência, suprindo a proteção do marido. Porque eu creio na hora certa. Nós vamos vibrar essa vitória juntos aqui. E vou trazê-los aqui para mostrar o Deus que servimos. Em nome de Jesus eu te agradeço. E também quero colocar uma criança aqui da Venezuela que está doente, que ela mandou hoje para orar por essa criança. Eu quero agora com uma igreja. Eu não sei o nome da criança, mas eu quero apresentar diante de ti pela cura. Senhor, eu sei que Tu és o Deus de cura e Tu levaste na cruz toda essa enfermidade e não é dessa criança. Visita essa família, visita essa criança agora. Senhor, eu creio no milagre, dá o Teu toque, uma gota do Teu sangue misturada nessa vida dessa criança. Eu sei que ela pode se restabelecer, todo o seu organismo, todo o seu corpo vai ser coberto pelo sangue de Jesus. E junto com a igreja eu apresento e já te agradeço porque eu creio no milagre e de boas notícias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, nós clamamos, Pai, por essa geração, esses jovens casais, Senhor, que qualquer dificuldade já vai cada um para o seu lado, Senhor. Verdade. Essa geração, Senhor, tem misericórdia, Pai.
Olha por eles, Senhor, e mostra para nós o que nós podemos fazer, Senhor. Verdade. Por essa geração, Senhor, para eles verem o que é em Teu nome, Senhor. Que Tu sara, que Tu cura, que Tu restaura os casamentos. Sim. Oh, Pai, tem misericórdia, Senhor. Mostra-nos, Senhor, o caminho que nós podemos mostrar para eles, a luz que nós podemos levar para eles, Senhor, que vem de Ti, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu nos alertas, Tu nos mostras, Senhor, sempre qual é a direção para ensinar os mais novos, Senhor, os nossos filhos. Me ajuda, Senhor. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pai amado e querido, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Aba, Pai. Obrigada pela tua presença neste momento. Obrigada pelo teu amor, Senhor. Neste momento, Senhor, eu quero pedir pelo nosso filho. Amém. O Carlos Júnior. Tanto tempo de louvor, esteve na igreja, Senhor. Esteve no louvor, no teatro, Senhor. E hoje, Senhor, com muitas famílias. O diabo tem vindo, Senhor, para destruir muitos lares, muitas famílias, principalmente o povo de Deus, Pai. As pessoas que estão na tua presença, Senhor. Hoje meu filho está no mundo, Senhor. Hoje meu filho está lá nesse carnaval, Senhor. Mas eu sei, Senhor. Eu sei, Senhor, que ele é do Senhor Jesus. O diabo, Senhor, ele vem, Pai, para matar. Ele vem para destruir, Senhor. Ele vem para roubar. Mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor é com todas as famílias, que o Senhor é conosco, que o Senhor é com esse povo que ora. Nós, como pais, Senhor, o Senhor sabe como a gente ora, como a gente chora, como a gente clama, Pai, pelas famílias, pelo nosso filho, Pai. E nós sabemos, Senhor, assim como o diabo um dia, Senhor, veio, Pai, porque ele não tem autoridade sobre a vida dele, mas o meu filho, ele tem livre-arbítrio, Senhor, que ele decidiu estar no mundo. Mas nós sabemos, Senhor, que ele é selado pelo sangue de Jesus, nós sabemos que ele tem a marca de Jesus nele, Senhor. E nós cremos, Pai, de todo o nosso coração, que um dia, Pai, nós vamos ver o nosso filho contando testemunho da vida dele, do que Deus transformou, do que Deus fez, Senhor. E eu peço, Senhor, por todos os pais hoje que estão dentro da igreja, te servindo, que são teus filhos, Pai, eu te peço por todos, Senhor, por todos, que eles não percam a fé, a esperança, que eles persistam em oração, em jejum, Pai, meditando na palavra, Senhor, pelos seus filhos, que não percam, Senhor, jamais a esperança de ver os seus filhos, Pai, nos seus caminhos, te louvando e te glorificando. Eu não sei o que meu filho está fazendo nesse momento, eu sei que ele está lá, envolvido com as coisas do mundo, com as coisas de Satanás, com as coisas que não pertencem ao Senhor, Senhor. Eu sei que neste momento ele está lá, mas o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é Deus sobre todas as coisas, não interessa onde ele está. Eu sei que o Senhor está em todos os lugares, porque o Senhor é o Alfa, o Senhor é o Ômega, o Senhor é o princípio, o Senhor é o início, o Senhor é o fim, o Senhor é o Eu Sou, e o Eu Sou pode fazer tantas coisas, milagres, e eu creio na cura e na libertação do nosso filho e de todos os filhos, todos, Pai, que estão aqui, que são irmãos, que estão nas outras igrejas, dos pais que clamam, para que seus filhos voltem para o Senhor Jesus. Eu creio de todo o meu coração. E aqui como igreja, em concordância, nós concordamos em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Pai, que estamos reunidos aqui, clamando o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque tu és bom para conosco. Amém. Obrigado por escuta nossas orações. Amém, Senhor. Queremos te louvar, Pai, te agradecer. Tua palavra diz que nem de nós sabemos orar, não vem, Pai. Verdade, verdade, É verdade. Pai, vem falando, Pai, individualmente com cada um de nós aqui nessa noite. Sabemos, Senhor, que tu nos deu poder, Senhor, para nós pisarmos em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, Senhor. E nada irá nos causar danos. Tu já tem nos abençoado, Senhor, por toda a sorte de bênçãos espirituais, das regiões celestiais em Cristo. Amém. Por isso nós declaramos, em nome de Jesus, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Declaramos que nós não vivemos pelo que vimos, nossos olhos naturais, mas pelo que cremos. Nós cremos, Pai, nas tuas promessas.
Sim, Senhor. Cremos que Tu és fiel, Senhor. Amém. Tu és fiel para cumprir tudo que tem prometido para nós. Concordamos. E Te louvamos, Pai, e Te agradecemos pela Aleluia. Tua palavra, Senhor, que nos traz fé, Pai. Aleluia. Ó Senhor, Tu és tão bom, Senhor. Aleluia. A Tua palavra diz que Tu és poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos Amém. ou pensamos. Amém. Ó Senhor, pedimos, Pai, que Tu venha cuidando e guardando a nossa mente, Senhor. Que venhamos pensando somente as Tuas coisas. Amém. Crendo, Senhor, na Tua palavra. Amém. Repreendemos todo e qualquer tipo de incredulidade nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que nós cremos em toda a Tua palavra. Tu é fiel para cumprir. Aleluia. 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 Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero Te louvar por esse tempo, Senhor. Meu coração é grato a Ti, Senhor, por cada dia que passa, Senhor, cada acontecimento em nossas vidas, Senhor, todos os dias, Senhor. Obrigado, Pai, porque é o Teu amor, Senhor, que a cada dia nos traz um novo ânimo, nova esperança, Senhor. Que nos traz fé, Senhor, de nos levantarmos, Senhor, e seguir adiante, Pai. Obrigado pelo nosso respirar, pelo nosso andar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque um dia Tu nos escolheu, Senhor, para sermos Teus filhos, santos e irrepreensíveis diante de Ti em amor, Senhor. Ó, Senhor, nosso coração, Senhor, exalta, Pai, de alegria, Senhor, ao Teu nome, Senhor. E quando nós Te conhecemos, Pai, nós ficamos como quem sonha todos os dias, Senhor. Quando nos levantamos e olhamos para Ti, Senhor, o nosso primeiro pensamento é Jesus Cristo, Pai. Então a gente tem um novo ânimo, Senhor, de levantar, Senhor, de fazer o que nós temos para fazer, Senhor. Porque temos o nosso coração, Pai, que Tu és a nossa esperança, Senhor. Que o nosso dia a dia, Senhor, vai adiante, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido através de nossas vidas, por onde nós passarmos, Senhor. Sejamos o bom perfume de Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Creio, Senhor, que a Tua mão, Senhor, repousa sobre cada uma de nossas vidas que estamos aqui, Senhor. Como a Tua palavra diz, Senhor, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Pai, para cumprir tudo aquilo que Tu prometeu, Senhor. Obrigado, Senhor. Teu nome seja louvado, Senhor, através de nossas vidas, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Também, Senhor, eu quero Te pedir, Senhor, que Tu venha abrir o nosso entendimento, Senhor, para o que Tu quer fazer, Senhor. Amém. Sim, Senhor, como Tu falou ali quando Jesus nasceu, falou com os reis magos, Senhor, deu um sinal, Senhor, daquela estrela, Senhor. Que nós, Pai, venhamos estar com nossos ouvidos, nossos olhos atentos, Senhor, Amém. aos Teus sinais, Senhor, o que Tu queres fazer nas nossas vidas. Que nós venhamos ficar despercebidos, mas que ficamos cada um de nós atento. O que Tu quer fazer, Pai, os Teus sinais. Em nome de Jesus eu Te peço. Amém. Abre nossos olhos, Pai. Ansiamos, Senhor, por fazer a Tua vontade, Senhor. Ansiamos por andar nos Teus caminhos. Ansiamos, Senhor, sim, por paz. Mas a paz é uma pessoa. E a Tua palavra nos diz assim, seguir a paz. Porque a paz é uma pessoa a quem nós devemos seguir. A paz é Jesus. Jesus é a nossa paz. Uma paz que excede todo o entendimento humano, porque não depende das circunstâncias, não depende de tudo dar certo, não depende de estar sendo feita aquilo que nós planejamos. Não, a paz é aquele que nos leva para o propósito eterno do Pai. Obrigada por isso, Jesus. Nós queremos sim seguir os Teus passos. Queremos andar, Senhor, lado a lado contigo, neste caminho, Senhor, que és Tu mesmo, Amém. para experimentarmos tudo aquilo que o Pai liberou dos céus para nós. Nós queremos, Senhor, viver como Tua igreja, por isso estamos unidos. Não queremos viver simplesmente como pessoas religiosas, queremos viver como membros do Teu corpo e membros uns dos outros, como estamos estudando, vinculados em Cristo, no amor de Cristo, alicerçados na palavra de Deus. É por isso que estamos aqui, Senhor. Obrigada. Obrigada porque temos essa liberdade de buscar. E obrigada porque temos a liberdade de orar na certeza de que quando 2 na terra concordam sobre qualquer coisa que pedirem, Deus
atento dos Amém. céus, nos ouve dos céus. Então é nessa confiança que nós levantamos a nossa voz Aleluia. de oração. Eu quero orar, Senhor, pela nação brasileira. Eu quero orar pelo nosso presidente. Sim, Senhor. Por todas as pessoas que estão investidas de autoridade neste tempo, nesta nação. Senhor, guarda as vidas deles. Guarda, Senhor, suas mentes, seus corações, para que vivam aquilo que estabeleceram que iriam viver. O Senhor, Deus, acima de todas as coisas, e a defesa da nação acima dos interesses pessoais. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos as famílias desses governantes, para que sejam guardados por Ti e que vivam também, busquem viver as suas vidas pessoais alicerçados na Tua palavra. Amém. Já te agradecemos por tudo que Tu estás fazendo e por tudo que Tu vais fazer. Colocamos a nossa cidade de Brusque e o futuro do governo da cidade de Brusque nesse ano eleitoral. Queremos te pedir, Senhor, a Tua misericórdia, Amém. Senhor, levantando homens justos, porque quando o justo governa, o povo tem paz, diz a Tua palavra. Então nós clamamos por isso, Senhor, por pessoas investidas da Tua justiça, Senhor, em nome de Jesus. Clamamos e já te agradecemos, porque sabemos que Tu ouves as nossas vozes. Amém. E que nos respondes. Em nome do Teu Filho pedimos, daquele que deu a vida por nós. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelas crianças. Nós somos muito gratos por Tu trazeres crianças para o nosso meio. Obrigado porque eles estão aqui para aprender de Ti, para experimentar de Ti, para convivendo uns com os outros, ser lapidados segundo o caráter de Cristo. Obrigado, Senhor. Abençoa os pais que trazem seus filhos. Abençoa, Senhor, os pais que incentivam os seus filhos a estarem recebendo da Tua palavra e experimentando essa convivência. Obrigada por isso, Senhor. Louvamos a Ti de todo o coração, porque temos a palavra escrita e com liberdade podemos refletir sobre ela. Desde já te agradecemos, Senhor. Obrigada. Amém. Amém. Bem, queridos, vamos então para o Salmo 103. Ó, gente, tem ali uma reflexão, não fui eu que escrevi, eu copiei, mas é algo bastante interessante a respeito do Salmo 103. Às vezes a gente fica sem saber como orar, sem saber se está orando de uma forma adequada. Como o Valmir disse, a palavra de Deus nos diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos assiste. O Espírito nos faz lembrar aquilo que a gente leu da palavra. O Espírito nos assiste desta forma, nos direcionando a orar em concordância com o que a palavra diz. Porque Deus cumpre a sua palavra. Então, vamos lá ler nas nossas Bíblias o Salmo 103 e depois a gente vai dar uma lida nessa reflexão. E o propósito dessa folha é que cada um leve para a sua casa. Amém. E lembre Aleluia. que, pelo menos neste salmo escrito por Davi, existem 20 razões para nós adorarmos a Deus. 20 razões para louvarmos a Deus. Amém. Então, ali, Salmo 103, vamos ler. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno.
não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, obrigado. Então, gente, vamos olhar pelo menos 20 razões que existem aqui para nós darmos a ordem para a nossa alma. Vocês podem entender isso, que a nossa alma, que é o centro do nosso querer, do nosso pensar e do nosso sentir, ela é humana. E a alma humana, ela não quer bendizer a Deus, porque ela quer voltar-se para as coisas humanas. Então nós precisamos dar uma ordem para a nossa alma. O nosso espírito é conectado com o Espírito de Deus. O nosso corpo está sob o nosso comando. E a alma também está sob o nosso comando. É por isso que nós precisamos renovar a mente pela palavra. É por isso que nós precisamos ter a nossa vontade sujeita à vontade de Deus. É por isso que nós precisamos ter os nossos sentimentos, o nosso coração entregue na mão do Senhor. O coração do homem é corrupto, diz a palavra. Então, os sentimentos humanos são esses sentimentos egoístas. Eu só quero me preocupar com mim mesmo. É por isso que eu preciso aprender a dar ordem para a minha alma. Para que ela pense o que o Senhor pensa, para que ela sinta o que o Senhor sente, para que ela faça o que é a vontade de Deus e não a sua. É por isso que aqui Davi diz, ele dá uma ordem. Minha alma, ele está falando primeiro para ele mesmo. Minha alma, bendiga o Senhor. O que é bem dizer? Falar bem, elogiar, louvar. Então, bem dizer ao Senhor é olhar para o Senhor e dizer tudo o que Ele tem de bom, tudo o que Ele é de bom. Por isso que ele diz assim, bendiga ao seu santo nome. Começa por aí. O nome do Senhor é santo. Não podemos usar o nome do Senhor em vão. Não podemos usar o nome do Senhor de qualquer forma, porque o nome dele é santo. Então ali, nesse episódio que eu coloquei aqui do carnaval, usando o nome de Jesus num samba enredo, falando de questões políticas, o nome de Jesus está sendo profanado. O nome do Senhor não está sendo santificado. E Jesus ensinou, né? Santificado seja o teu nome. Ou seja, nós precisamos santificar o nome do Senhor e não profanar. Amém? Então eu tenho que dar ordem para a minha alma. Gente, vocês não têm costume de aconteceu alguma coisa, ai Jesus. Não, eu também tenho. Mas a gente tem que controlar isso. Se eu estou realmente chamando Jesus para vir para a minha vida é uma coisa. Mas se é só uma expressão como qualquer outra, nós estamos usando o nome do Senhor. Então, não estamos santificando, sim, estamos profanando.
Então aqui ele diz, bendiga, então, bendize, ó minha alma, ele está dando uma ordem, né? O verbo aqui, bendize, está no modo imperativo, está dando uma ordem para a alma, para que ela bendiga o nome do Senhor, ou seja, elogie, louve, adore, fale bem. Depois no versículo 2 diz assim, bendize a minha alma o Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ou seja, não esqueça a minha alma das bênçãos de Deus para nós. Como a Angelita orou, Efésios fala que nós fomos, o Senhor já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então o Senhor já nos tem abençoado. Então nós temos que olhar que tipo de bênção. Versículo 3. Que bênção tem no versículo 3? Perdoa os nossos pecados. Então, perdão. O Senhor já nos perdoou. Porque Deus enviou o Filho. Se Deus não tivesse um coração perdoador, Ele não ia enviar o Filho dele para morrer por nós. Se Jesus não tivesse um coração perdoador, Ele não teria vindo para morrer no nosso lugar. Então, o primeiro benefício que nós recebemos é o perdão. Amém. Então, como é que nós não vamos perdoar as pessoas que nos ofendem? Gente, eu vou contar para vocês algo que eu ouvi da Ana Paula Valadão numa entrevista dela com o pastor Cirilo, não sei se vocês conhecem o pastor Antônio Cirilo. Eu até publiquei isso porque eu achei tremendo. Falando sobre perdão. Ele dizia, a gente fala, é difícil perdoar, eu não posso perdoar. Então, ela fez o seguinte comentário, que o que ela entendeu de perdão, que no processo de perdão, nós podemos pedir o perdão de Deus, abrindo mão daquilo que é difícil para nós, às vezes abrir mão, alguém pedir perdão para Deus pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, né? Então eu vou para a cruz, não é verdade? Eu vou lá na cruz de Cristo, digo, Senhor, eu quero crucificar o meu velho homem, né? E eu posso pedir, Senhor, eu não quero mais andar como eu andava antes, que eu me aborrecia com as pessoas, eu falava mal, eu fazia isso, eu fazia aquilo, então eu vou ali e eu me prego os pés. Eu pego uma martelo, prego os meus pés na cruz. Né? Aí, então, confessando o meu pecado e pedindo perdão de Deus. Aí eu, num estágio ainda acima, me lembro de mais coisas, eu vou para a cruz e digo, Senhor, eu tenho mais coisas para pedir perdão para Ti. E eu prego uma mão, né? Tenho um martelo aqui e prego uma mão. Mas a outra mão, como eu vou pregar? Alguém tem que me ferir. Alguém vai fazer algo que eu vou ter que perdoar para aprender o verdadeiro sentido do perdão. Então, alguém vai ter que furar a minha mão. E isso significa alguém vai fazer algo que vai me ferir. Então, eu só vou realmente aprender o significado de perdão, não só porque Deus me perdoa naquilo que eu peço, mas quando eu libero perdão para aquele que me fere. Gente, quando eu escutei isso, eu disse, olha, eu nunca tinha ouvido dessa forma. Para experimentar o perdão, eu tenho que ser ferida. Aí então, eu pensei comigo, daqui para frente, quando eu for ferida, não vou me aborrecer. Vou entender que Deus está me dando a oportunidade de eu aprender a perdoar como Jesus, porque Jesus foi pregado nos três, né? Nos pés e nos dois braços, em nosso lugar. Então, o primeiro benefício que Deus nos dá é o perdão. Continuando, quem quer ler ali, o que mais que ele faz? Ele perdoa todas as nossas iniquidades, né? Você sabe o que é iniquidade? A palavra iniquidade na Bíblia, aqui no hebraico, é diferente de pecado. É diferente de transgressão. É quando peca e... Repete mesmo. Não. Não? A iniquidade no hebraico, aqui eu não me lembro mais agora a palavra, mas aqui é traduzida por iniquidade, é a raiz
do pecado. Isso. Por exemplo, como é que foi o pecado de Lúcifer, né? Lembra de Lúcifer? Era um anjo de luz lá no céu. Ele era o querubim da guarda ungida, ou seja, ele era o anjo da maior, no maior nível de escala dos anjos, porque só existia querubim para guardar o trono de Deus. Não existia querubim para fazer outro serviço, né? Era uma classe de anjos que só guardava o trono de Deus. E o Lúcifer era um querubim da guarda ungido, ou seja, ele era o principal de todos. Mas houve uma raiz no coração dele de não se satisfazer com aquilo que Deus havia lhe dado. Então, iniquidade é a raiz do pecado. Por quê? Porque eu quero ir além daquilo que Deus me deu. Iniquidade é sempre o desejo de ir além. E aí o desejo de ir além é que vai me levar ao pecado. Por isso que iniquidade é a raiz do pecado. Então, Lúcifer, se vocês lembram, já falando aqui algumas vezes, no livro do profeta Isaías e também do profeta Ezequiel, os textos que falam a respeito da queda de Lúcifer, falam que ele disse: e eu coloquei no meu coração que colocaria o meu trono acima do trono de Deus. Ou seja, ele foi escolhido por Deus para ser o guardião do trono de Deus, mas ele não se satisfez com isso, ele quis ir além, ele quis colocar o trono dele acima do trono de Deus. Isso é iniquidade. E porque ele desejou isso, ele levantou uma rebelião no céu e 1/3 dos anjos, junto com ele, se rebelaram contra Deus. Aí é o pecado. É por isso que todo pecado de rebelião, gente, seja o filho que se rebela contra a autoridade do pai, seja a mulher que se rebela contra o sistema de casamento, o marido que se rebela contra o sistema de casamento que Deus estabeleceu. Rebelião é pecado do Éden. E Deus não se agrada de nenhum tipo de rebelião. Rebelião dentro da igreja, rebelião contra a autoridade, rebelião, todos os níveis de autoridade, rebelião contra o governo, contra o prefeito, todo tipo de rebelião é abominável para Deus, porque é o pecado de Lúcifer. Então lá foi a origem. Então, iniquidade é a raiz e pecado é a execução daquilo que a pessoa pensou em fazer. E transgressão é daí, Valmir, quando eu sei que é pecado e mesmo assim eu faço. Aí eu transgrido algo que eu já conheço. Porque muitas vezes o pecado pode ser algo que a pessoa não conhece. Muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus não conhecem muitas coisas a respeito do que Deus planejou para o papel do homem, para o papel da mulher, para o papel dos filhos, para o casamento, para a questão de trabalho, de autoridades. Muitas pessoas não conhecem por desconhecimento da palavra, então elas pecam sem saber, porque estão se desviando do que Deus havia lhes dado. Mas quando eu já sei e eu peco, aí eu estou transgredindo intencionalmente. Então, mas aqui é tremendo porque Deus é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Então, o projeto dele sempre é nos dar uma segunda chance. Sempre é nos estender a mão. E mais, continuando esse verso que ele diz, além do perdão das iniquidades, o que ele faz? Ele sara todas as nossas enfermidades. E aí vocês lembram de algum texto bíblico que fala sobre isso? Isaías 51, né? 53. Isaías 53. Jesus foi transpassado, né, pelos nossos pecados, foi moído pelas nossas iniquidades. Para que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelo que ele sofreu, pelas pisaduras dele, nós somos sarados. Amém. A palavra salvação, gente, que é usada no Novo Testamento, né? Jesus é Deus se revelando como salvação. A palavra salvação, ela tem
no grego, o significado de salvar, livrar dos pecados, mas também de curar. Então, a pessoa, quando ela busca a salvação, ela vai receber a cura. Amém. Amém? Amém. Aí é uma questão de fé, né? Amém. Então, o segundo benefício que está listado aqui, e o segundo motivo para nós adorarmos a Deus, é porque Ele é o Deus que cura. Aleluia. O terceiro, no versículo 4, é Ele quem da cova redime a tua vida. Aqui, gente, não é que Ele vai tirar o morto lá do túmulo. Aqui está falando da morte espiritual. Aqui está falando da morte no sentido de saúde, de separação de Deus. Então, Ele é o único que pode nos fazer restituir o relacionamento com o Pai. Então, é Ele quem redime. Redimir significa resgatar. Resgatar, paga-se o preço do resgate, né? Uma vez que eu aprendi isso, eu nunca esqueci. Quando esses sequestradores pegam as pessoas, você tem que pagar um resgate para a pessoa ser devolvida, né? Foi isso que Jesus fez. Nós fomos arrebanhados por Satanás. Jesus foi lá e pagou o preço do nosso resgate. Isso é redenção, isso é remissão. Amém? Então, terceiro ponto, salvação da morte espiritual, né? Ele redime a nossa vida. Aqui não está falando corpo, então não é o corpo que sai da sepultura, é a vida que é resgatada, né? Amém. E Ele coroa de graça e de misericórdia. Ele derrama a graça dele. Pela graça sois salvos. A salvação é fruto da graça. Amém. E fruto da misericórdia. O que é misericórdia, gente? Até escrevi aqui na folha. Misericórdia é solidariedade. Misericórdia é eu procurar, eu estou do lado da outra pessoa. Então, Deus se coloca ao nosso lado, solidário. Você está passando por isso, mas eu estou junto. Então, Ele nos coroa dessa possibilidade. Então, nós podemos ser solidários com as pessoas que estão passando por sofrimento, porque Ele nos coroou com essa capacidade. Amém, gente? Então, para ser parecido com Ele, né? Mais um ponto, versículo 5. É Ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Daí, lembram lá do Salmo 92? Que começamos na velhice, ainda darão frutos, serão cheios de seiva e verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Quando? Quando estão plantados na casa do Senhor. Aleluia. Quando estão firmados como o cedro do Líbano, né? Então, Ele nos faz ter uma velhice cheia de bens, não é bens materiais, tá, gente? De benefícios, de saúde, de vigor, de mente sã, da cabeça boa para pensar, dos olhos para enxergar, da boca para falar. Amém. Esses são os maiores bens. Os bens materiais são coisas que Ele acrescenta na medida em que Ele sabe que nós precisamos. Então, nós podemos dizer que o quarto ponto que o Senhor nos dá, né, é vida abundante. Amém. Amém? Então, temos motivos para agradecer? Muitos, né? O versículo 6. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Estamos passando por situação de opressão. Estamos passando por situação de injustiça. O Senhor é quem faz justiça. Gente, no mundo não tem justiça como a do Senhor. A justiça do mundo, a justiça própria, a justiça que nós queremos buscar, a palavra diz que elas são como trapos de imundícia. Ou seja, aqueles trapos que eles envolviam os leprosos, aqueles trapos das mulheres no período menstrual, que só servia para ser queimado, não podia servir para mais nada. Isso é a nossa justiça. Mas a justiça de Deus, ela é perfeita. Aleluia. E Ele derrama, esse é um dos benefícios. Então, está se sentindo injustiçado, alguém está fazendo alguma coisa contra você, corre para o Senhor.
Bendize a minha alma, bendiga o Senhor, é aquele que faz justiça para comer, né? Aí, então, mais um ponto, mais um benefício, justiça. Mais outro benefício, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O que isso nos mostra? Que o Senhor é aquele que nos dá direção, é aquele que nos ilumina, que nos mostra o caminho. Quando a gente não sabe o que fazer, para quem que nós temos que recorrer? Nós temos que recorrer em primeiro lugar para Ele, porque aí Ele vai orientar, Ele vai iluminar, Ele vai trazer a pessoa certa, Ele vai trazer o exame certo, Ele. É para Ele que a gente tem que correr. Aleluia. E aí, no tempo dele, da forma dele, Ele nos dá, né? Então, mais uma bênção, mais um motivo de louvor e de adoração a Deus. Versículo 8, o Senhor é misericordioso. Aqui então diz que Ele se coloca solidário. Quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos confusos, Ele se coloca do nosso lado. Amém. E Ele é compassivo. O que é compaixão, gente? Aqui na folhinha também escrevi aqui. O que é compadecer? Compaixão. Colocar no lugar do outro. Vamos pensar o seguinte: compaixão é o mesmo, é o que é a característica daquele que se compadece. Agora vamos separar as duas palavrinhas aí: com e padece. O que é padecer? Sofrer no lugar? Sofrer. Então, padecer é sofrer. Compadecer é sofrer junto. Ah, legal. Então, compaixão é eu sofrer junto com a pessoa, do lado dela, com a intenção de tirá-la daquela circunstância. Foi o que o Senhor fez por nós, né? Jesus Cristo fez isso por nós, né? Então, compadecer, compaixão é sofrer junto. Então, o Senhor, Ele sofre junto conosco quando nós estamos sofrendo. E nós podemos, Isaías 53, que você citou, diz que Jesus foi um homem de dores. Ele sofreu as dores como homem, mas Ele sofreu conosco. E Ele sofre conosco. E diz mais, né, que além dele sofrer conosco, Ele é paciente, longânimo, benigno. E benigno, ou seja, a bondade é infinita. É infinita. Amém. Né? Amém? No versículo 9, não repreende perpetuamente. Então o Senhor repreende, mas não fica todo o tempo. Você fez isso errado, você fez isso errado, você fez isso errado. Assim como Ele não acusa, assim como Ele não condena. Gente, quando vocês tiverem um pensamento de acusação, corram para os pés do Senhor, porque o Senhor não acusa. O Senhor revela o nosso erro e Ele já nos aponta uma saída. Acusador na Bíblia é só Satanás. Está escrito lá em Apocalipse 12 que nós temos um acusador que nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Então, Satanás está acusando diante de Deus de dia. Está vendo lá? Está vendo lá o fulano? Agora sabe que está fazendo errado. Assim. Esse é o papel de Satanás, nos acusar. Mas o Senhor não, Ele olha, se nós estamos em Cristo, Ele olha para nós e vê Jesus. Então Ele não vê aquela acusação que Satanás está nos dando. Assim como Ele não condena. Por quê? O apóstolo Paulo escreve lá, Romanos 8, versículo 1 e 2, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Mas a lei do princípio e da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, não há condenação. Então, nós não podemos condenar as pessoas, porque nós não somos condenados por Deus. Não é que Ele passa por cima do nosso erro, não. Ele nos mostra tudo o que Ele quer, nos quer ver livres do nosso erro. Amém? Diz mais no versículo 9 que Ele não conserva para sempre a sua ira. Ele pode se aborrecer conosco, mas aí a gente corre lá e diz: Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Amém. E pronto. E aí
A ira dele é aplacada. Tem uma palavra pelo que diz que ele tem prazer em ter misericórdia. Isso mesmo, né? isso mesmo. Uhum. Aí, versículo 10. Não nos trata segundo os nossos pecados. Se ele fosse nos tratar Não, segundo os nossos pecados, a gente não tinha saída para nós. Porque todo dia a gente faz alguma coisa de limpeza na bola. É por isso que nós precisamos Todos os dias ir para os pés do Senhor e pedir para Ele que sonde o nosso coração, que prove os nossos pensamentos, que nos mostre se há algum caminho errado e nos guie para o caminho eterno. Amém. Né? Ele também não retribui consoante as nossas iniquidades. Por quê? Porque lá nós vimos que Ele perdoa as iniquidades. Basta a gente reconhecer. Senhor, eu estou pensando mal, eu estou querendo resolver isso no teu lugar. Eu estou querendo que seja do meu jeito e não do teu jeito. Mas A minha vontade, Senhor, não a tua. Mais ou menos. mais ou menos isso, né? Então, e aí, ele não nos retribui. Se ele fosse retribuir pelas nossas... A gente estava roubado, né? Aí, no versículo 11, diz assim: pois da mesma forma que o céu está acima da terra, assim é grande a sua misericórdia com os que o temem. E aí, lembrem, as crianças estão estudando os 10 mandamentos. Existe um mandamento que diz assim, que a iniquidade dos pais visita os filhos até a 3ª ou 4ª geração daqueles que aborrecem a Deus, ou seja, daqueles que não amam a Deus, daqueles que não andam segundo os caminhos de Deus. Então, essa tendência a fazer além do que Deus estabeleceu vai visitar as gerações. E isso a gente vê. De repente, a gente vê pessoas, famílias, traços na família. Por exemplo, naquela família, todos são alcoólatras. Todas as gerações têm uma visitação de alcoolismo. Por quê? Porque aquelas pessoas não conheceram a Deus e buscaram no alcoolismo uma saída para a sua vida. Se ninguém se arrependeu aí nessas 3 ou 4 gerações, isso vai visitando a gente. E aí é o que a gente acaba chamando de um espírito familiar que visita. Adultério, outra situação de visitação. Outra coisa, gente, que hoje, isso eu falo para quem tem os filhos aí que estão crescendo, relacionamentos sexuais fora do casamento. É impressionante os casais que engravidaram fora do casamento. Pode contar que a filha vai engravidar fora do casamento, a neta vai engravidar fora do casamento. Há uma visitação, até que alguém se arrependa, que peça perdão, que confesse como pecado. Aí há algo que quebra. Por quê? Porque nesse mesmo verso diz que Deus exerce a sua misericórdia até a 1000ª geração daqueles que amam a Deus. Então, quando nós amamos a Deus, reconhecemos o pecado, pedimos perdão do pecado, a misericórdia de Deus vai visitar até a 1000ª geração nossa, mesmo quando eles erram. Então, os nossos pecados, gente, eles são geracionais. Eles influenciam gerações. Então, o meu pecado, se não confessar, se eu não pedir perdão para Deus e se eu não limpar isso diante de Deus, vai visitar a geração dos meus filhos e netos, até que alguém confesse. Isso é sério, é extremamente sério. Então, os casamentos, né? Não dá certo. Não dá certo, não aguento, né? Rompa o casamento. Pode contar que teu filho vai chegar lá num momento que também não vai aguentar, até que alguém se arrependa, confesse, peça socorro de Deus, vai se repetindo de geração em geração. E não falo isso, gente, como um castigo, é a lei da palavra de Deus. É o Espírito dos Eternos. Então aqui no versículo 11 diz que a misericórdia de Deus, ela é tão grande como é a distância do céu para a terra. Nossa. Nós não conseguimos nem calcular a distância, né? Quanto dista o Oriente do Ocidente, né? Também
Sabemos, pegamos um mapa e vemos o que é o Ocidente e o que é o Oriente, a distância que existe em metros disso, dias, meses, anos, né? Para você chegar de um ponto ao outro. Assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Quando nós, então, damos a ordem para a nossa alma, para bendizer o Senhor e não para maldizer. E de repente acontece uma coisa e a gente se revolta contra Deus e não bendizemos o nome dele. Pense numa coisa, gente, não é só maldizer. De repente a gente não fala mal de Deus, mas a gente também não elogia Deus. E o não bendizer também traz consequências como o maldizer. Porque a ordem aqui é para bendizer. Amém. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Vocês se lembram do que significa temer a Deus? O que é temor do Senhor? Do saber. Sim, mas o que é na prática? Lembram? Nós já estudamos aqui uma vez. É obedecer, né? Em 3 R's. A Lembra reverência. disso? Lembra dos 3 R's? Reconhecer a soberania de Deus, respeitar essa soberania de Deus e reverenciar. Isso. 3 R's. Isso é temor. Reconhecer a soberania de Deus. Ele é que sabe. Ele é o soberano. Ele é que tem a resposta certa. Depois é respeitar essa vontade dele que vem. Nós sabemos. Respeitar e obedecer. E aí reverenciar é dar a ele a honra na hora que tudo dá certo. Reconhecer. Glorificar. Não, é reconhecer o primeiro. Reconhecer, respeitar e reverenciar. 3 R's. Isso é temor. Temor não é medo, né? Temor envolve essas 3 atitudes nossas. Então, assim como ele se compadece dos seus, como um pai, né? Se compadece aqui. O que é compaixão? Colocar-se no lugar com a intenção de ajudar a sair daquela situação. Da mesma forma que a gente, como pais, se coloca no lugar do filho, como foi orado aqui, como a Solange orou pelo seu filho, como a Tânia orou pelos filhos dela, do Marcos. Assim como a gente se compadece dos filhos, se coloca no lugar e ora, o Senhor se compadece daqueles que o reconhecem como Senhor, que o respeitam, ou seja, obedecem, que o reverenciam, dando a Ele a glória, né? Por quê? Porque Ele sabe qual é a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó, ou seja, nós somos como a relva. Né? O que é a relva? Lembra das florzinhas, aquelas que dão no campo, assim, que duram um dia só? É lindo aquilo florido. Bateu o vento, lá se foi. Algumas delas só abrem as flores na hora do sol. O sol se foi, tudo murcha. Né? Então, dessa forma é a nossa vida. Nós não temos controle, nós não sabemos quanto tempo vamos virar. E o Senhor, por saber dessa nossa fragilidade, Ele se compadece. Né? Então, a misericórdia dele, versículo 17, a misericórdia dele é de eternidade a eternidade. Então, nunca vai acabar. Ele nunca vai deixar de ter um coração sensível às nossas dificuldades, às nossas debilidades. Todos os que têm, mas veja que aqui de novo, a misericórdia dele é de eternidade, eternidade para os que o temem. Agora, para aqueles que não temem a Deus, vem o juízo de Deus. Mas aqui diz que para aqueles que o temem, a sua justiça virá sobre os filhos dos filhos. Então aí, amém? Então aí é onde nós podemos clamar mesmo pelos nossos filhos, porque nós tememos ao Senhor. Nós estamos reconhecendo a soberania dele, nós estamos buscando obedecer, nós estamos glorificando a Deus. Então nós podemos reivindicar
a justiça dele sobre os nossos filhos. Vamos orar sim, os filhos que já receberam a palavra, que a palavra seja lembrada no coração deles, que eles sejam livrados das ciladas. É que naquela hora, gente, eu não sei vocês, eu já ouvi muitos testemunhos. Já ouvi testemunho de jovem que estava no prédio, na sacada do prédio, para se lançar para a sacada abaixo, para tirar a sua vida, e ouviu na sua cabeça um cântico que tinha conhecido não sei quando ia com os pais na igreja, quando ia com os pais com o botado, e aquilo impediu de se lançar e tirar a própria vida. Então, existem testemunhos tremendos, né? Então, nós temos que ensinar as crianças no caminho que tem que andar. Nós precisamos expor às crianças a palavra de Deus, ao louvor, colocar louvor dentro de casa, ensinar as crianças a cantar. Nós estávamos no final de semana em Curitiba, lá visitando nossa sobrinha que ganhou gêmeos. Ela tem um menino de 3 anos e meio e agora tem gêmeos. Então tá animada a casa, né? O pequeno, esse de 3 anos, ele ficou o tempo inteiro cantando. Ele brinca cantando o tempo inteiro. Eu disse pro Walter, olha só, né? Ele canta as musiquinhas que aprende na escola. Sim, né? Mas se nós ensinarmos para os nossos filhos as canções de louvor a Deus, é isso que vai ficar na mente. Então, se nós damos a ordem para a nossa alma de louvar o Senhor, de bendizer o Senhor, que durante o dia é isso que vai ocupar o nosso pensamento, este louvor vai vir nos momentos de dificuldade, esse louvor vai ser o que vai nos confortar nos momentos de angústia, é isso que vai nas noites nos embalar para dormir ou nos manter nos momentos de noite sem dormir, né? Nos mantém na esperança, não é verdade? É verdade. Aí o que mais? Nos céus, daí fala ali, né, que para aqueles que guardam a aliança dele e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem, ele é Deus de misericórdia, de eternidade para eternidade. Então, nós precisamos guardar a aliança com o Senhor, né? Temos uma aliança com Ele, queremos guardar essa aliança, né? Buscando essa vivência de relacionamento, né? A palavra diz assim, no Salmo 25, versículo 14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Vamos conhecer a aliança que Deus tem conosco, na medida em que temos intimidade com Ele, porque aí Ele temos temor, temos intimidade, né? Todos aqueles que reconhecem a soberania de Deus, que estão buscando o respeito a essa soberania, a obediência, a reverência, vão ter intimidade com Ele e vão conhecer a aliança que Ele fez. No céu, outro ponto, nos céus Deus estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Então, gente, eu gosto de pensar, quando eu estou meio sem saber para onde ir, o que fazer, eu gosto de pensar que Deus está lá no céu e Ele está olhando para mim e Ele está olhando para mim para o meu momento, se eu não sei se vou para a esquerda ou para a direita, Ele está me enxergando e Ele é o Deus que domina sobre tudo, então Ele vai dar-lhes a direção. Aí, depois que Davi fala tudo isso, né, dá ordem para a sua alma e justifica para a sua alma por que a alma deve louvar, aí ele fala então para os outros agora. Agora ele diz, bendizei ao Senhor, agora já não é mais para a alma dele, ele está se referindo aos anjos. Você sabe que os anjos são ministros de Deus que são enviados por Deus para servir a nós. Então nós temos anjos de Deus guardando as nossas vidas, né? A gente não vê, mas eles estão nos guardando. Porque daqueles 3/3 nos céus, 1/3 caiu com Lúcifer, mas 2/3 estão lá. E esses 2/3 estão
Pode falar, Tem amigo. um salmo que fala, né, que até o 91, né, que o anjo do Senhor dá Isso mesmo, Valmir, bem lembrar. O Senhor dá ordem aos seus anjos para que nos sustentem em todos os caminhos, para que a gente não tropece, né? Então, Aqui Davi está dizendo para esses anjos, olha, bendigam ao Senhor. Vocês todos que foram chamados para executar as suas ordens e obedecer a sua palavra. Depois ele diz, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Quem são? Quem faz parte do exército de Deus? Todos os que servem, porque ministro é servo. A palavra ministrar significa serviço. Então todos nós que estamos servindo a Deus em qualquer função, nós fazemos parte do exército de Deus e precisamos bendizer o Senhor enquanto fazemos a vontade dele. Terceiro, bendizei ao Senhor vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Então, tudo tem que elogiar a Deus. Então, se nós estamos servindo ao Senhor, fazendo uma visita, servindo, louvando, pregando, orando, visitando uma pessoa, ajudando alguém, tudo isso tem que bendizer o Senhor, o todo ele. Por quê? Porque dele é tudo, né, gente? Dele é o domínio, dele é o poder, dele são todas as coisas. E aí ele acaba, Davi, dizendo, bendiz de novo minha alma. Então ele faz uma reflexão para a alma dele. E é isso que nós precisamos, gente, pegar um salmo como esse e começar a lembrar, e na medida em que a gente começa a orar essas palavras, a gente vai, elas vão entrando dentro do coração e de repente você não precisa mais nem abrir a Bíblia porque ela está gravada dentro do coração. Então, gente, aqui na folhinha aqui está explicado de forma bem simples, né? Os 20 razões, de acordo com os versículos que nós lemos. Aí tem um parágrafo que diz assim, louvar e adorar a Deus junto com outros irmãos é uma das coisas mais significativas e poderosas que nós podemos fazer na nossa vida. A adoração corporativa, né, como corpo de Cristo, leva à destruição de cativeiros e à abertura de caminhos para maravilhosas mudanças em nós, as quais não aconteceriam de outra forma. Por quê? Porque quando nós oramos juntos, em concordância, o inferno treme. Né? Quando a igreja se coloca, ata, desata. Então a igreja tem poder, a oração da igreja, porque é o corpo de Cristo intercedendo junto com ele, junto ao Pai. E aí a gente vê, precisam acontecer todas essas manifestações para que a gente cada vez mais se una em oração, gente, se una em adoração, se una em louvor. O louvor não é para passar tempo, para preparar só o coração para a palavra que vai ser ministrada. O louvor tem um fim em si mesmo, que é quebrar cadeias, quebrar correntes. No tempo da minha conversão, existia um livro que se chamava O Louvor Liberta. Não sei se alguém de vocês conheceu, era um livreto da editora Betânia e falava sobre o poder do louvor. Lembram daquele texto onde Paulo e Silas estavam na prisão? O que foi que soltou as cadeias? O que foi que rompeu as cadeias? Foi o louvor através da oração e das canções que eles têm. Luísa, posso dar um pouquinho? Pode. Testemunho. Em relação ao louvor, assim, a adoração, né? Não sei se alguns daqui já tiveram pesadelo de noite, mas que quer se acordar e não consegue, né? Aquela coisa ruim, né? E uma vez, sei lá, faz um bom tempo atrás, eu tive um desses, né? E daí, na minha mente, eu queria orar, mas não conseguia. Aí eu orava, tentava orar e parece que tinha um bicho bem grande assim, querendo me matar mesmo, né? Na minha mente estava vendo aqui. E daí eu começava a orar e não dava. E daí na minha mente veio um louvor. É um bicho bem grandão que estava assim em cima de mim, né? Veio um louvor e eu comecei, na mente, comecei a cantar, né? Aquele louvor antigo, assim, ó. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Né? Eu, na mente, né? Sim. E aquele bichão grande, ele foi se encolhendo, assim, ó. E ficou bem pequenininho do meu lado, que nem um gatinho.
Daí eu me acordei. É uma experiência assim que É eu uma tive. experiência de vencer mesmo, né? É, Isso mesmo. daí eu fiquei fora daí, né? Mas digo, o poder do louvor, da adoração. Por isso é importante, por isso a gente aqui repete alguns louvores, repete, né? Repetimos para que fique gravado, gente, na mente. Porque hoje existe uma profusão de louvores. Há anos atrás, a gente que tem aí um tempo de conversão, a gente não tinha tantos louvores, a gente cantava anos os mesmos. E aí, então, aquilo está dentro da gente que não né? É só, até mesmo você que vem da igreja luterana, também eles cantam sempre muito repetidamente os mesmos cânticos, né? Então a gente fica com aquilo, a Letícia também, né? A gente fica com aquilo dentro da gente, é só ouvir e pronto, dá. E como muitos desses cânticos antigos, eles eram a palavra de Deus cantada, não eram letras criadas por homens, era a palavra de Deus só colocada dentro de uma melodia, né? Então, aí aquilo é mais forte ainda, porque é a palavra sendo cantada. Sim. Amém, gente? Então, aqui finalizando, tem o texto aqui diz assim: não importa qual já tenha sido a sua experiência como igreja, peça a Deus que te transforme em um verdadeiro adorador. O adorador que ele está procurando, né? A palavra diz que Deus está procurando. Então, ele dos céus, ele está olhando, procurando os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, amém, o adoram de acordo com a palavra de Deus, amém, movidos pelo Espírito de Deus. Entregue-se totalmente a isso. Alegre-se sempre, ore continuamente, dê graças em todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E aí tem um lembrete aqui. Os cânticos de adoração que você canta repetidas vezes em seu coração encherão a sua alma à noite. Aí, Valmiro, e você terá um descanso tranquilo. Tá? Gente, esse texto aqui, a Tânia que lembrou um outro dia que nós estávamos aqui, quando um dia que eu não estava muito bem, o Walter abriu a reunião de oração com esse salmo, né, Walter? Que o Walter tinha recebido o salmo de Deus. E aí a Tânia trouxe, isso está na Bíblia da Mulher que Ora. Diga-se de passagem, sempre que ele ia passar mal, o Walter abre a nossa reunião com esse salmo, que é maravilhoso. Amém, gente? Então vamos agradecer a Deus e que fique isso como uma reflexão para essa semana. Pegue o salmo, comece a orar, comece a agradecer pelo perdão, agradecer pela salvação, pela cura, agradecer pela vida abundante, agradecer pela justiça de Deus, pela direção de Deus, pelo quanto Ele se coloca no nosso lugar. Né? E aí, transforme isso num hino de louvor. Busque hinos de louvor que a gente canta, para que cantando é mais fácil da gente gravar. Né? Então vamos orar e agradecer. Pai, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Agradecemos por esse tempo que pudemos estar reunidos ao redor da Tua palavra, comendo do Teu pão, Jesus. Nós pedimos que Tu estivesse aqui conosco, sentado na mesa, nos dando do Teu pão, enquanto nós falávamos contigo e conversávamos contigo. E eu tenho certeza que Tu fizeste isso, Senhor. Então eu te agradeço mais uma vez. E eu peço a tua bênção sobre cada vida aqui, sobre cada família que aqui está representada. Que todas essas palavras que foram lançadas aqui para as nossas mentes e para os nossos corações, elas nos ajudem a desenvolver este hábito diário de dar ordem para a nossa alma, para que ela se dobre diante desse Deus maravilhoso e reconheça que Ele é. Obrigada por isso, Senhor. Desde já te agradecemos, porque sabemos que Tu estás cuidando de todos nós e vais nos ajudar durante todos os próximos dias. Em nome de Jesus, colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Queremos orar pela vida da Dona Terezinha, que vai fazer aniversário nessa semana. Agradecer pela vida dela. Vem cá, Dona Terezinha. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Senhor, a Dona Terezinha já passou por tantas situações tão deliciosas.
complicadas, com a saúde tão debilitada, Senhor, situações tão sérias, mas Tu tens preservado a vida dela com saúde. Nós a abençoamos, Senhor, com essa saúde, com essa cura, com essa saúde, com essa vida abundante que acabamos de ler que Tu nos dás. Que a cada dia ela possa dar ordem para a sua alma, para adorar o Senhor, louvar o Senhor, bendizer o Seu nome, glorificá-lo e viver com alegria, com saúde, com paz, com disposição, anunciando quem Ele é, seja na sua casa, seja na sua família, no meio dos seus amigos e aonde o Senhor levar. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Bem, gente, então, o Senhor abençoe. Eu só queria conversar uma coisa com vocês. Falamos na semana passada, gente, falamos que no próximo domingo, dia 1º de março, nós queremos fazer um café da manhã com oração, louvor e uma ceia do Senhor. E vamos fazer lá no Arte Gula, lá na Vânia, né? No local lá de eventos. Mas eles nos cedem o espaço para a gente estar lá, mas nós queríamos organizar nós mesmos o café. Eles nos cedem o espaço, a louça, vamos ter uma pessoa que vai ajudar a pôr a mesa e depois lavar a louça, mas o preparar o café nós podíamos fazer, né? A Vânia até fez uma listinha aí de um cardápiozinho que a gente podia partilhar entre nós, cada um se dispor a levar alguma coisa. Só que nós precisamos que as pessoas confirmem a sua participação. Precisaríamos disso no mais tardar até sexta-feira de manhã, né? Lá em cima, né? Nós falamos na semana passada, está lá gravado na gravação do culto, já foi dito, então agora amanhã eu vou colocar novamente no grupo, pedindo que as pessoas confirmem para que a gente tenha uma ideia de número. Nós queremos fazer isso mais vezes durante o ano, né? Não sabemos ainda com que frequência, mas queremos começar esse mês de março dessa forma. Não fizemos ainda ceia esse ano aqui, né? Então nós precisamos partilhar o pão. A ceia do Senhor, nós temos experiência da ceia do Senhor como um instrumento de cura nas nossas vidas. Cura física, cura emocional. Então, não só fazemos a ceia para lembrar do Senhor ou para ter comunhão, mas como também porque sabemos que é um instrumento de cura para as nossas vidas. Amém? Então é aberto, né, para as famílias, se vocês quiserem, os filhos. Nós então, sabe onde fica? Não, né? Compartilha a localização. Colocamos a localização. Onde a Vânia mora, o filho dela tem uma casa de eventos, né, no mesmo terreno. E lá a gente já fez culto muitas vezes, já fizemos muitos dos nossos encontros lá. Então vamos fazer. Depois para frente a gente vê como poderíamos fazer aqui. Eu não queria fazer aqui porque como eu não estava me sentindo muito bem, eu não queria assumir o compromisso. Mais para frente a gente pode ver onde mais. Fazer um dia lá na casinha. Fazer um dia lá com as crianças, a Larinha, né? Isso tudo vamos vendo que. Tá? Então, Vânia, tu tens ali uma lista e aí eu tenho uma lista.